iniciarmos a parte 2 da aula de hoje, que é a parte de velocidade média e velocidade escalar, tá? Tem uns conceitos, depois eu vou passar para os exercícios é, do ITA, da USP, os exercícios bem pesados, bem astronômico, coisa da NASA, tá? Vocês não ficar achando que eu vou ficar só na parte só parte teórica aqui tranquila não, beleza? Então aqui velocidade escalar e velocidade instantânea, tá? Muito útil a instantânea, aquela que você fala assim, nossa, na curva você vê assim, não, minha velocidade, nossa, 120, ah, morri, pronto, acabou. Essa é a velocidade muito útil, tá? Agora a escalar média não. E ela é quase que instantânea, né? Se eu virar para você e falar assim, é... não vou dar exemplo, não. Vou falar mesmo pra ver o retorno. Ó, daqui a Belo Horizonte, 300 quilômetros, tá? E eu fiz em 3 horas, por exemplo, só para facilitar a conta, né? Porque eu vou ter que vender o carro para pagar as multas, né? Porque não tem jeito de você fazer isso tudo, né? Sair daqui para BH com 3 horas, mas tudo bem. O que vem na sua cabeça quando eu falo isso? Além das multas e eu vou ter que vender o carro. O que você imagina sobre Velocidade questões média? físicas ali? E que velocidade média que você imagina? Você já calcula algum valor ali? Uai, a distância? A distância você já sabe, né? Foi 300 quilômetros, tá certo? Já falei lá que Ah, eu... você vê a velocidade média do carro durante a viagem? Você- exatamente qual é ela. Peraí. Foram 300 quilômetros por hora em 3 horas, 100 quilômetros? 100 quilômetros. A gente já faz a conta. A pessoa fez em média de 100 quilômetros por hora, certo? A distância que eu mencionei, né, os 300 km, e o tempo que eu mencionei. Todo mundo já respondeu. Ah, perdão, foi 3 horas. Já pensou assim, ah, você fez uma média, uma velocidade, aí no caso é uma velocidade que você calculou. Você fez uma média de 100 quilômetros por hora. Mas por quê? Você já fez essa continha aqui, ó. Você pegou a distância e dividiu por tempo. A própria km, quilômetros por hora, já fala qual que é a formulazinha, né? Então você já falou, ah, foi 100 quilômetros por hora. Isso aqui é uma média. Você sabe que eu não fiz isso, né? Tem trechos que não dá para fazer isso. Então, em determinados Mas tem momentos, trecho que você vai tipo a 110, a 120. 110, por exemplo, então tem, pois é, aí entra o conceito de velocidade instantânea. Vai ter momentos que você vai bater o olho ali, vai ver uma velocidade, um determinado instante ali qualquer. Você vai ver uma velocidade de 60 quilômetros por hora, né? E vai ter momentos que você vai bater o olho no velocímetro e vai ver 110 quilômetros por hora, só para falar que ele não ultrapassou, né, de acordo com a lei aqui, onde não tem sinalização. Beleza, então assim, isso aqui é velocidade instantânea. É o que instante, Carlos, que tempo? É o tempo que você gastou para olhar pro velocímetro e falar assim, nossa, 110, vou diminuir aqui, né? É esse tempo. Essa velocidade instantânea, ela não permite concluir absolutamente nada, né? Porque ela foi num trecho só, né? Se o cara pegou uma reta, foi para Turmalina, né? Pegou uma reta e tem reta em Turmalina que tem até 8 quilômetros de comprimento. Aí suponhamos, né, uma situação hipotética que a pessoa fez 130 quilômetros por hora. Isso não é real, não dá para concluir absolutamente nada só com esse valor aqui. Foi num determinado instante. Então, quando ele olhou, nossa, não, deixa eu diminuir aqui, deixa eu voltar para 110. Então, não dá para concluir nada sobre a viagem toda. Mas a velocidade média, embora né, eu saiba que ela não é real, né, dá para ter uma ideia. Se for possível eu fazer 100 quilômetros por hora, eu vou gastar o mesmo tempo que ele gastou, né? Eu vou gastar 3 horas para percorrer os 300. Então é uma média.
A média, eu sei que essa velocidade não é constante, é só uma média. Eu não, em alguns trechos, como eu mencionei, né, só em alguns trechos que eu devo ter ficado ali durante 8 quilômetros com uma velocidade constante, sei lá, de 100 quilômetros por hora. Mas em curva, em outros momentos, eu não vou conseguir fazer isso. Então é só uma média mesmo, literalmente uma média, tá? É uma noção que você vai ter aí, tá? E, né, só para ter uma noção do que é a velocidade escalar média, se eu for trabalhar aí com o sistema internacional, é metros, tá? Segundo, quando o assunto é cinemática, as unidades são metros por segundo. Então, se alguém for achar aí, sei lá, uma velocidade de 20 metros por. Perdão. 72 quilômetros por hora, né? Geralmente a gente tem uma noção melhor por andar de carro. Quando eu falo em metros por segundo, a gente tem menos noção se é rápido ou não. A gente tem mais noção quando a velocidade é mais alta. Permitido por lei sem sinalização, 110. Vamos colocar 108 só para arredondar. 108 quilômetros por hora. Agora vamos transformar isso para metro, para metros por segundo. Você quer transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir. O contrário, basta multiplicar. Por quê? Porque quando você vai, vou dar um exemplo aqui, só para não falar que eu tirei isso do nada, né? Quando você pega, por exemplo, 1 quilômetro por hora, o que é 1 quilômetro? 1000 metros. Que é uma hora? 3.600 segundos. Então, se você for simplificar isso aí, tá? For simplificar isso aí, vai sobrar aqui 3,6 metros por segundo, tá certo? Então, se você quer sair de quilômetros por hora para metros por segundo, você tem que dividir, tá vendo? 1 sobre 3,6, você tem que dividir. O contrário, você tem que multiplicar, né? Então, eu cheguei à conclusão ali que, opa, deixa eu melhorar isso aqui, que 1 km/h, né, vai dar 1 sobre 3,6, se você quiser transformar metros por segundo. O contrário vai ser multiplicado. Tem que multiplicar para você achar, tá certo? Então, se eu pegar aqui, não sei se ficou muito, se o meu ficou muito claro aqui não, mas se eu for pegar o 72 aqui e dividir por 3,6, eu vou achar 20 metros por segundo. Tem hora que é mais fácil você colocar em quilômetros por hora para ter noção, né? Se eu for dividir isso aqui por 3,6, eu vou achar 30 metros por segundo. Eu gosto de guardar esses valores aqui, ó, tá? Aí você faz uma regra de 3, 72 é igual a 20. Aí o que você tiver lá, você faz, é igual a x. Acho mais fácil. Ou então, você guarda isso aqui. Eu gosto de guardar um valor, tá certo? 10 quilômetros por hora e vai. Beleza? Só para mostrar que eu não tirei do nada isso aqui. Beleza? Então, fiz a minha transformaçãozinha aí. Tá certo? Sinal de velocidade, tá? O que eu queria que vocês absorvessem disso aqui, que é muito importante, que eu percebo que há um erro grande nisso aqui na hora de resolver exercício, que a gente tem mania de não dar muita importância para a teoria, aí fica lá apanhando nos exercícios. Mas, por exemplo, não dá para concluir nada só com o valor de velocidade em relação ao movimento ser acelerado ou retardado, tá? Eu não consigo concluir nada só com o sinal da velocidade. Para concluir se o movimento é acelerado ou não, eu sei que eu não cheguei nem acelerado, mas para concluir se o movimento é acelerado ou não, eu preciso do sinal da velocidade e da aceleração. Então, aí vocês observem bem o que está acontecendo aqui. Ele está querendo discutir qual que é a importância do sinal da velocidade. Bem, para a gente aqui, arbitrariamente, nós
decidimos que quando a velocidade for positiva, o objeto está indo para a direita. E quando a velocidade for negativa, o movimento está indo para a esquerda. Tá? Só isso. Mas eu posso estar correndo igual um louco desvairado e acelerando para a direita, ou eu posso estar fazendo a mesma coisa para a esquerda. Então, o fato da velocidade ser negativa, aí vem uma informação importante. O fato da velocidade ser negativa não significa que o movimento é retardado, que a pessoa está freando, que está tendo alguma força contrária. Não quer dizer absolutamente nada, tá? O sinal só quer dizer que está indo para a esquerda mesmo, tá? Não dá para inferir e falar nada sobre o movimento, ok? Eu posso correr para o lado que eu quiser. Eu posso botar uma ré e fundar o pé no acelerador, ou posso botar uma primeira e enfiar o pé no acelerador, tá certo? Então não interessa se eu estou indo para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda, tá? Isso eu posso fazer acelerando ou não, né? Ou com velocidade constante, né? Não é o sinal da velocidade que vai determinar, beleza? Aí tá caindo um pouquinho de desuso, mas vai que cai, vocês me xingam, né? Quando a velocidade é positiva, né, e o cara está afastando da origem, vamos supor que o ponto A aqui é a origem do movimento. Né? Aqui provavelmente deve ter um sinal diferente aqui, mas enfim. Se esse aqui é o referencial, ponto A, então eu estou afastando da origem. A origem está cá na frente, ó, está cá atrás. Porque ele colocou aqui, ó, 300, 200, 100, então o zero está aqui na frente. Está aqui à esquerda, perdão. Né? Tá bem aqui. Beleza. Então, se ele está indo em sentido contrário, está afastando da origem, então eu falo que a velocidade é positiva e o movimento é progressivo. Faz de conta que está progredindo, indo embora do marco inicial, que é o zero aqui. E quando ele está indo em relação, na direção do marco inicial, ele está regredindo, vamos dizer assim, forçando a barra aí, eu chamo o movimento de retrógrado. Então é retrógrado, vai aparecer essa palavrinha aqui em algum lugar. É retrógrado quando eu estou indo para a esquerda e progressivo quando eu estou indo para a direita. Tem uns exercícios que gostam de cobrar isso. Beleza? Bem, mas até agora eu não saí do movimento uniforme. Tá? Eu falei de velocidade escalar média e falei da velocidade instantânea. Velocidade instantânea serve para quê? Só para saber que é num instante muito curto e que não consigo deduzir absolutamente nada do movimento, tá? Não utilizo a velocidade instantânea para conta nenhuma. Velocidade escalar média, tá? É uma média. Eu sei que a pessoa não desempenhou aquela velocidade o tempo todo, mas é uma média. Dá para saber que hipoteticamente, se ele tivesse feito os 100 quilômetros em uma hora lá daria certo, como eu dei o exemplo lá. Só que no movimento uniforme, tá? Os intervalos de tempo têm que ser iguais, ó. A velocidade tem que ser constante, tá? Aí sim eu consigo prever alguma coisa. Você falar comigo que você vai manter uma velocidade constante, eu consigo falar, você vai manter 50 quilômetros por hora o tempo todo? Jura? Juro. Então tá. Então você vai embora com essa velocidade. Então, daqui meia hora eu sei que você andou 25 quilômetros. Daqui uma hora eu sei que você andou 50 quilômetros. Né? Daqui 2 horas eu sei que você andou 100. E aí assim por diante. Eu consigo descobrir aonde você está. Tá? Quanto que você já andou. Tá? Então agora passa a ser interessante. Eu consigo prever, né, a posição final da pessoa. Tá? Porque a velocidade é constante. E é o conceitozinho lá de distância dividido por tempo, que não é novidade para ninguém, então eu vou passar para frente, beleza? Mas aí vem uma questão interessante e importante, que é equação horária, tá? Que nada mais é, gente, do que a distância, tá? Só que ele especifica melhor a formulazinha. Ele vai lá e pega a formulazinha de velocidade, que é distância por tempo,
Só que ele para de falar de variação de tempo e fala só do tempo. Agora, a variação da distância, não. Ele coloca posição final menos inicial. E ele joga nessa fórmulazinha aqui, ó. É isso que é equação horária, na verdade. Que é muito importante. Tá? É o que eu uso, na verdade. Equação horária. Quando o assunto é gráfico, eu não perco muito tempo nisso aqui, não. Tá? Eu vou lá e olho, analiso o gráfico. Tá? Mas aí minha velocidade, quando eu não tenho gráfico, né, e nem vou montar um gráfico, eu vou ter que usar a formulazinha, tá certo? E a formulazinha de equação horária, né, é distância final menos inicial dividido por tempo. Só que aí para organizar isso aqui, vai ficar multiplicando cruzado, né? Vai ficar velocidade vezes tempo. Então o que é equação horária? Eu sou capaz de falar aonde você está, bem, eu tenho que saber de onde você saiu. Só passei o DO para lá. Ó. De onde que você saiu? Qual que é a sua posição inicial? Aí você vai me falar. Mas você foi para a direita ou você foi para a esquerda? Você tem que me falar se a sua velocidade é positiva ou se a sua velocidade é negativa. E me falar quanto tempo que você está andando. Há quanto tempo você está andando? Se você me falar quanto tempo. Opa, que bagunça. Se você me falar quanto tempo você está andando, tá? Aí eu consigo falar na onde você está. Então, qual que é o objetivo da minha equação horária? Tá? Ah, o objetivo da minha equação horária é descobrir aonde você, qual vai ser a sua posição final. Esse é o meu objetivo. Só que você tem que me falar qual que é a sua posição inicial, se você está indo para a direita, tá? Se você está indo para a direita, se você está indo para a esquerda, né? Senão, como é que eu vou descobrir? Você tem que me falar isso aqui. E me falar, obviamente, o tempo que você está na estrada aí, de onde que você saiu. É só isso, tá? Vamos para a prática, tá certo? Para a prática. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? E vou imaginar o seguinte, eu vou considerar uma reta qualquer aqui, tá certo? E dois carros assim, pensa nos carros bem feitos, quer ver? Vou até usar de recursos didáticos aqui, revolucionários aqui, tá certo? Que é meu carro. Vai ficar mais bonito, tá certo? Meus dois carros aqui. Vou colocar a princípio eles indo na mesma direção, tá? Eles indo na mesma direção aqui. Carrinho A e meu carrinho B. Todo mundo indo na mesma direção aqui, ó. Posição inicial zero. Posição. Marco zero, perdão. Posição desse carinha aqui, sei lá, 50 metros. E esse aqui tá a uma distância de 150. Não é uma escala boa não, mas esse aqui tem uma velocidade aproximadamente de 10 metros por segundo e esse aqui só 5, né? Senão eu não alcanço ele. Aí eu quero saber como que eu faço para descobrir qual é a posição de encontro. Passa à vontade não, pode calcular aí de encontro. Onde será a posição de encontro e quanto tempo que eles vão gastar para isso. Qual o tempo para o encontro? Para o encontro. E aí, galera, quanto que deu? Já deu tempo de fazer? Não, deu não, né?
É Bem, 30 segundos, 300 metros, né? ó, menino, você tá esperto, hein? Vai ter que andar 100, 5. Vamos lá, vamos conferir então. Ele tem 5, 100, 100, 5 vai dar 20, 20 segundos. Vamos lá então, vamos fazer aqui com calma. Tem duas maneiras de fazer isso aqui. Uma é pensando em velocidade relativa, que eu acho que está cedo ainda para poder falar, e outra é pensando na equação horária. Então, o que, que a equação horária me diz? Geralzona, posição final, posição inicial, mais ou menos, velocidade vezes tempo. Velocidade constante, não vai mudar nunca, né? Beleza, dá para fazer. Então vamos lá, vou montar a equação para cada um deles. Vou montar a equação primeiro para o carinha A. Posição final dele, não faço ideia qual vai ser. Ah, não, ô, Carlos, vai ser 20 segundos, 250. Isso, muito bem, amigão. Posição inicial, 50 metros. Tá indo para a direita ou para a esquerda? Peguei um exemplo aqui que tá indo todo mundo para a direita. Depois eu faço, põe alguém indo para a esquerda para mudar, tá? Tá indo todo mundo para a direita. Então, mais. Velocidade do carinha A, 10. Vezes o tempo. Qual que é o tempo? Não faço a menor ideia. Não sei. É o tempo que vai encontrar. Certo? Então, essa daqui é a equação horária do carinha A. Me fale quanto tempo você gastou para fazer não sei o que eu descubro onde você está. É mais ou menos isso. Então, essa daí é a equação horária. Tá certo? Equação horária do carinha A. Certo? Beleza. Do carinha A. Agora vamos para carinha B. Carinha B. Posição dele. Final, não faço a menor ideia. Posição inicial dele eu sei, tá na 150. Ele andou 150? Não, não sei muita coisa da vida dele não. Eu sei que ele está nesse momento, nesse instante, na posição 150. Beleza? Para esquerda ou para direita? Todo mundo está indo para direita. Mais. Velocidade, 5 vezes tempo. Ok? Então, vezes tempo. Tá aí minha posição final. Então tá aí minha posição final. Bem, gente, se eu quero encontrar com carinha da frente, então minha posição final, a posição final de A tem que ser igual à posição final de B. Tudo bem, gente? Até aí? Tudo bem, né? Sim. Tô falando coisa muito fácil, todo mundo já sabe ou não? É bom revisar, ou é bom revisar. Então, se isso aqui vai ser o encontro deles, tá? Isso aqui é importante. É o encontro deles, tá? Isso aqui vai ser a posição de encontro. É a única coisa que eu sei, né? Que obviamente se eles querem encontrar, eles vão encontrar aqui na frente de alguma posição aqui, tá? É... Eu deveria ter feito isso aqui até um pouquinho mais recuado aqui, para poder ter espaço. Ter espaço para deduzir, pensar, né, onde que esse cara vai estar aqui na frente, ó. Tá? Ele vai estar em algum lugar aqui na frente, porque o encontro vai ser aqui cá na frente, né? Então vamos lá. Beleza, vou comparar as duas aqui. Agora eu vou comparar as duas e vou fazer conta. Vou pegar a posição final de A, qual que é? 50. Opa. 50 mais 10 vezes T. Isso aqui é a posição de A, essa partezinha aqui, ó. Que é igual à posição de B, que é 150 mais 5T. Beleza? Então vou desenvolver isso aqui, 10T. Puxa o carinha de lá para cá, né? Ficar as incógnitas de um lado. Deixa o 150 quieto lá, manda 50 para lá. E vai ficar 5T aqui, que é igual a 100. Meu tempo de encontro é 20 segundos. Eu gastei 20 segundos para encontrar o carro da frente. Já respondi essa primeira aqui, ó. 20 segundos. Ok? Agora, qual que foi a posição final? Posição final? Boa pergunta. Qual das duas equações que eu uso, galera? Eu uso a A ou uso a B?
ou tanto faz? Oi? Vai usar, Ou a B, tanto faz, né? tanto Por faz, né? quê? Se eu jogar o 20 aqui, eu vou descobrir qual que é a posição final de A, mas é igual a de B, então vou jogar aqui em A. O que você falou, vou jogar em A. Vai ficar 50 mais 10 vezes 20, 200. Então vai ficar 50 mais 200. Posição de encontro, a posição de A ou a posição de B, que é a mesma coisa, 250. Aí, veja bem. Aí vem as perguntinhas. Quanto que o cara. Isso aqui é a posição que eles vão encontrar. Vai ser uma posição aqui na frente. Mais ou menos. Vou colocar aqui, né? Aqui. Vai ser a posição que eles vão encontrar. 250 metros. Olha só. O carinha A saiu da posição 50 e foi até lá. Mas o B está na vantagem. Porque ele já estava aqui perto. Ele saiu da posição 150. O carinha B, isso aqui é a posição de encontro. Isso aqui é um endereço. Endereço. Não é o quanto alguém ganhou. Andou, perdão. Se você for olhar qual foi a distância percorrida pelo carinha A, vai dar 200. Quanto que ele andou? 200. Ele estava na posição 50, ele andou mais 200, né? 250. Se você perguntar, o deslocamento vai coincidir. Todo mundo vai coincidir o deslocamento com a distância aqui, porque está todo mundo na área positiva aqui, tá? E se você perguntar qual que foi a distância percorrida pelo carinha B, esse carinha B ele andou só 100, ele pulou de 150 para 250, 250 menos 150. Ele andou só 100. Compreensível, muito compreensível. O carinha A tem o dobro da velocidade, obviamente andou o dobro da distância. Então aqui eu acabei evidenciando conceitos importantes. Posição de encontro, ok? Tempo de encontro, você vê que a primeira coisa que eu encontro na verdade é o tempo, eu não faço nada sem tempo. É... Posição de encontro e a diferença entre distância percorrida. Posição, posição, né? É diferente de distância percorrida. Beleza, galera? Beleza? Então aqui eu consegui discutir algumas situações aqui relativas a isso. Vocês concordam com isso? Posso apagar tudo? Vamos poder aproveitar meus últimos 3 minutinhos aqui? Pode. Pode. Pode? Bem, tem outra maneira de resolver? Tem. Tem outra maneira de resolver essa coisa toda que tem sim. Tá? Vou deixar isso aqui. Tem outra maneira sim. Muitos pode ser que falem assim, ah, cara, por que você não mostrou essa outra forma aí? Vai, bem, eu tenho que vender os dois peixes, né? Eu tenho uma outra maneira de calcular que é pensando em velocidade, velocidade relativa, que na próxima aula, tá? Eu vou entrar em detalhes. Velocidade relativa. Eu vou só usar ela aqui especificamente para essa situação aqui. O que é isso? É a velocidade de um carro em relação ao outro. Conversando a grosso modo, é a velocidade que um tem a mais do que o outro, ou a menos, do jeito que você quiser. Então, quando eles estão indo na mesma direção assim, você faz um menos o outro, para você saber quanto que um tem mais do que o outro. Então, se você for olhar aqui, a velocidade relativa, ou seja, o que um carro tem a mais do que o outro é só 5. Ô, Carlos, mas o que você está querendo falar? Gente, eu estou falando de referencial, se você for parar para pensar. Um dos conceitos mais importantes da física, não só da cinemática, da física. É como se, tá? Se eu tivesse querendo que você pensasse que isso aqui é zero, que esse cara tá
0, tá parado, tá em repouso. E só esse aqui tá andando com 5. Eu tô querendo te falar que é como se fosse a mesma coisa. Quando eu tô falando de velocidade relativa, é como se eu estivesse abolindo as velocidades iniciais e considerando que um está parado e o outro está com a velocidade tanto acima. Então só é possível A alcançar B porque A tem 5 a mais. E qual distância que o A tem que percorrer? Bem, ele tem que percorrer só essa distância aqui, ó, de 50 até 150. Então a distância que ele vai percorrer é uma distância de apenas 100 metros. Esse método de resolução, ele exige mais raciocínio, tá, do que ele exige mais raciocínio do que o outro. Então eu vou pegar a ideia de velocidade, que é distância por tempo. Qual que foi a velocidade? A relativa. Qual que é a distância que ele vai ter que andar para alcançar? 100. Quanto tempo que ele vai gastar então? 20. Você vai multiplicar a cruzada aqui, né? E vai ficar. E vai dar. Deixa eu só apagar isso aqui para. E vai dar quanto? E vai dar os 20. Tá certo? Então vai dar tempo é igual a 100 dividido por 5. O tempo é de 20 segundos. No seu caso, tá, e daí? Como é que eu fico sabendo as outras coisas? Bem, ele andou 20 segundos. Aí você esquece agora um pouquinho, volta a pensar qual que era a velocidade dele antes. Ah, a velocidade dele antes era 10, cara. Em 20 segundos ele anda quanto? É mesmo, 10 metros por segundo. Em 20 segundos ele vai andar 20 vezes mais. Ou seja, ele vai andar 200. Se ele está na posição 50, ele vai andar 200, vai bater aqui. Ótimo. E esse cara que está só a 5 metros por segundo, ele vai andar 20. 20 vezes mais. 20 vezes 5, 100. Então ele vai sair da posição dele e vai andar mais 100, ou seja, 250. Então dá para fazer pensando em velocidade relativa. Aí na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou colocar outras situações com velocidade relativa, se for necessário, tá? E vou colocar com velocidades contrárias. Eu vou colocar o carinha A indo para a direita, o B indo para a esquerda, por exemplo. Aí eles vão ter uma aproximação, né? E isso é importante também, é interessante também. Aí eu resolvo de duas maneiras. Uma usando a equação horária, como eu tinha feito antes aqui, e outra usando a velocidade relativa. Tranquilos? Bem, essas foram as duas primeiras aulas do terceirão 2021. Tranquilos? Um grande abraço para todos vocês.